O sexto mandamento é Lo Tirtzach. Lo Tirtzach, aparentemente, é um mandamento extremamente fácil de se cumprir, uma vez que eu creio que a maioria das pessoas não sai por aí matando ninguém. Aliás, quando alguém faz alguma coisa de errado, de modo geral, e é criticado, muita gente tem a seguinte reação: mas eu não matei ninguém, o que eu fiz de tão grave? Ou seja, é muito fácil. A maioria das pessoas realmente não comete esse tipo de crime hediondo que seria matar alguém. No entanto, eu sinto informar, mas esse não é o sexto mandamento. O sexto mandamento, como lhe é dito em hebraico, é Lo Tirtzach. Não matar, em hebraico, é Lo Taharog. Isso é não matar. Lo Tirtzach é um outro verbo completamente diferente. A ideia é semelhante, mas a ação completamente diferente. Lo Tirtzach significa não assassinarás. Não? Assassina? É um assassinato. Não é um ato de matar. O que, de uma certa forma, nos leva a uma conclusão bastante estranha, que assassinar é proibido, matar, talvez não. Meu Deus! Como o Rabino Elie Sifman disse anteriormente, a Aseret Dibrot, os 10 pronunciamentos, foram dados em 2 tábuas, 2 luchot, que também não são as tábuas da lei. Luchot Abrit são as tábuas do pacto que Deus fez com o povo judeu, porque esse é o momento de união. A entrega da Torá a Shavuot é o momento da união do povo judeu com Hashem, é como um casamento onde Hashem é o noivo, o provedor, e nós somos a noiva. E essas 2 luchot, essas 2 tábuas, por assim dizer, que eram de pedra, representam, na verdade, elas são as mitzvot. A primeira parte, a primeira tábua, são as leis relacionadas da relação entre Deus e o homem, ben Adam Makom, entre a pessoa e Hashem. E as segundas, que a sexta é o primeiro mandamento, as segundas tábuas, a segunda das 2 tábuas é ben Adam Lachaveró, é o início dos 5 pronunciamentos das mitzvot, dos mandamentos entre a pessoa e o seu próximo. Vejam bem, por que eu faço questão de frisar a diferença entre Lo Tirtzach e Lo Taharog? Porque existe uma grande diferença, que é a mitzvah, o mandamento de não assassinar, e existe também, muitas vezes, que Deus nos ajude, que a gente não precise usar deste mandamento em nenhuma ocasião, mas existe, e é importante que a gente saiba que a Torá nos dá a mitzvah de legítima defesa. Abá lehorgecha hashkem lehorgo. Se você sabe que alguém está vindo, Deus nos livre, matar, você não apenas pode, como você deve matá-lo antes que ele venha te matar. Ou seja, matar em legítima defesa, quando a pessoa está sendo agredida, ela pode se defender, ela deve se defender e ela pode matar. Neste momento, ela não deve pensar, mas é um dos 10 mandamentos, não matarás. Não. É não assassinarás. Assassinar uma pessoa sem motivo nenhum, por pura barbárie, por selvageria, por sangue frio,
Isso é proibido. Isso é lo tirtzach. Mas se alguém está nos ameaçando, Chas v'Shalom, e a única forma de eu me salvar, e não só isso, se você vê alguém que está sendo ameaçado de morte, e a única forma de salvar essa pessoa é assassinando o agressor, matar, neste caso, é uma mitzvah. Não só é permitido, como é divino. Por isso que a Torá fala sobre lo tirtzach, não assassinar, porque o problema todo está no assassinato, e não em matar. Algumas sociedades protetoras dos animais tentaram usar em algumas épocas, enfim, em alguns lugares. A Torá diz não matar, não pode matar os animais, não pode fazer capara, enfim, nada a ver. Aqui está se falando sobre assassinato. E é importante a gente saber lidar com o mal, e a Torá nos diz que é muito importante, quando a gente se vê diante do mal, saber reagir da forma correta, porque, obviamente, toda a Torá fala sobre bondade, sobre generosidade, sobre tratar as pessoas com carinho, com compaixão. E, no entanto, a Torá também é muito clara. Hamerachem al-achzarim sofo leitarzer al-rachmanim. Aquele que demonstra compaixão com pessoas cruéis vai acabar sendo cruel com pessoas que a gente deveria ter compaixão. Por exemplo, quando a gente se vê diante de uma situação, que Deus nos livre, que ninguém precisa passar por isso, mas quando alguém se vê diante de uma situação com terroristas, em Israel isso é muito comum, infelizmente, você não pode ter compaixão de um terrorista que está ameaçando a vida de alguém. Se você tiver compaixão com esse terrorista, que ele é cruel, o que você está fazendo, na verdade, é ser cruel com as futuras vítimas deste assassino. Então, neste caso, matar é uma mitzvah para salvar vidas. E vamos agora para um aspecto um pouquinho mais próximo do nosso dia a dia. O Talmud nos diz que existe uma outra forma de assassinato, que é assassinar a reputação de alguém, é envergonhar alguém. Isso é tão grave quanto matar a pessoa. E a Torá nos diz que kol malbin pnei havero berabim keilu shofer damo. E a expressão no Talmud é a seguinte: todo aquele que embranquece a face do seu amigo em público é como se tivesse derramado o seu sangue. E essa é uma figura de linguagem, onde os nossos sábios estão dizendo o seguinte: quando você envergonha uma pessoa, ela fica branca, assustada, o sangue desce, e você literalmente derramou o sangue dela, porque às vezes a pessoa preferia não passar, morrer, e não passar por certas vergonhas. Por isso é muito importante que a gente leve em consideração que isso é um assassinato. Muitas vezes de graça, muitas vezes por prazer, muitas vezes sem motivo nenhum. Então, envergonhar o próximo, a gente pode curar, a gente pode resolver, a gente pode evitar, na medida em que a gente procura cada vez mais respeitar o próximo, dar valor para o próximo, amar o próximo. E isso, eventualmente, vai nos ajudar a transformar esse mundo num mundo melhor, que é o objetivo maior de Shavuot, que foi o início de um grande processo de mudança do mundo. Em Shavuot, Deus quebrou a barreira entre o material e o espiritual. E a partir daí, cada um de nós tem o poder de pegar as coisas materiais e transformar em algo totalmente espiritual. E isso nós fazemos toda vez que a gente deixa de ser egoísta e a gente começa a fazer algo pelo próximo. Então, quando eu estou preocupado com o meu conforto, eu sou egoísta. Mas quando eu estou preocupado com o conforto do próximo, eu estou fazendo uma mitzvah. E essa é a forma que a gente tem de transformar o mundo. Com as mitzvot que Hashem nos deu, que envolvem coisas materiais. Quando você coloca um tefilim, acende uma vela de Shabbat, coloca uma moedinha na caixinha de tzedakah, você está transformando o mundo. E esse é o início do processo da transformação do mundo para um mundo cheio de bondade,
Assim será esse mundo em breve, com a vinda de Mashiach, porque esse é o nosso trabalho, preparar o mundo para a vinda de Mashiach, que vai acontecer em breve, e vai nos levar todos juntos para Jerusalém, para o terceiro Beit HaMikdash, Bimherá, Beyameno,